Eu comecei aí botando um quadrinho aqui do Calvin, né? Dizem que o Bill Watson fez o Calvin inspirado no Calvino, o cara que fez a reforma aí protestante, né? Obviamente, esse texto que está aqui em cima fui eu que modifiquei, eu coloquei para o lado binário aí, para fazer uma explicaçãozinha. E eu até estava comentando com uma turma no horário anterior, né? Tem um formato de calculadora científica, né? Por exemplo, se você pegar esses dois números aqui na calculadora científica, né? Binários aqui, deixa eu ver, limite, short e tal. Se eu colocar em binário, escrever o número aqui, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 1, mais, né? Esse número em binário, ele seria número 43 em decimal, tá? E somar com o número 1, 1, 0, 1, 0, 1, né? Isso é igual. A resposta seria esse número, né? E o Calvin foi lá e somou 2 aqui, né? E ele falou assim, observação, lembre que os números binários são compostos apenas por algarismos zeros e 1, né? E o Calvin, sem saber a resposta, percebeu que já tinha errado e já mandou a resposta, já jogou a prova fora, o exercício fora, né? Bom, por que eu comentei a respeito disso, né? Porque eu fiz questão de enfatizar aqui dos números binários, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui o seguinte, ó, né? Os números binários, por exemplo, quando a gente comenta aqui os números binários, o que acontece, né? Zero em decimal é zero em binário, que é zero em hexadecimal, que é zero em octagesimal. 1 em decimal é 1 em binário, que é 1 em hexadecimal, que é 1 em octagesimal. 2 em decimal, em binário, é 10, não é 10 na verdade, é 1, 0, por quê? 1 mais 1 é 0 e vai 1. É 2 em hexa, 2 em octa, tá? 3 em decimal é 1, 1. Você somando 1 aqui fica 1. E é 3 em hexadecimal, 3 em octa. 4, esse número, 5, 6. Presta atenção no número 7. O número 7, em binário, é 1, 1, 1. Em hexa é 1, é 7. Em octa é 7. Só que em octa, você tem apenas 8 caracteres para representar. Então, o próximo que você faz, você soma 1, 0 e vai 1. Então, 8 em decimal, em binário é esse número aqui, em hexa é 8, porque existe o caractere 8, mas como não existe em octagesimal o sistema 8, o que ele faz? Ele soma 1, aí 0 vai 1, né? Se você olhar aqui na calculadora, tem o octa aqui, ó. Então, o número, vou pegar o octa aqui, né? Se eu colocar aqui o número 1, 0, tá? Ó, ele é 8 em hexa, 8 em decimal, e ele é 1000 aqui, tá? Tudo bem? Detalhe, né? O octa é aquele que passa de 3 bits para 4, né? Por isso que ele muda. Repara que o hexa, ele passa de 4 bits para 5, tá certo? Então, no hexadecimal, o que acontece? Por exemplo, no sistema decimal, quando chega o 9, já temos 10 caracteres. Eu boto 0 mais 1, né? Ele vira 0 mais 1, ele vira 10, né? No hexadecimal, eu uso a letra A para representar o número 10. No hexa, eu uso a letra B para o número 12. No hexa, eu uso a letra C, aliás, B para o 11, C para o 12, D para o 13, E para o 14 e F para o 15. Como aqui eu já tenho 16 caracteres, soma 1, 10 vai 1. Então, olha só. Por exemplo, o sistema hexadecimal, eu quero o número, quando eu boto o número 10, né? Ele é 10 no hexa, mas ele é 16 no decimal, ele é 20 no octa, né? No binário é esse número aqui, né? E se eu fizer isso aqui menos 1, olha o que vai acontecer. Ele virou a letra F, né? Então, esses caracteres que aparecem aqui são exatamente para o sistema hexadecimal, tá? Muito bem, então, o que eu queria contar para vocês é que eu botei aqui a charge do Calvin, né? Eu acho que a maioria não entendeu nada porque eu coloquei isso aqui. É porque em alguma parte da matéria a gente tinha a questão dos números binários, né? Então, aí a gente trabalhou desse jeito. Aí essa questão, ela tinha duas situações. Eu pedia para você fazer uma função e não usar comando sense out. E depois, posteriormente, preparar um programa, fazer um programa. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar aqui o compilador online aqui, que é mais fácil para a gente trabalhar agora. Tá?
Tudo bem? Só para a gente brincar. Certo? Bom, primeiro que eu queria comentar com vocês. Essas expressões aqui, elas estão em alguma parte especial da linguagem para a gente? Então, aqui, eu preciso colocar o semete, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é exatamente acrescentar aqui, né, escrever include semete, certo? Muito bem. Agora, na sequência, a gente pode ou não colocar direto a função ou não, né? Essa função, ela tem uma decisão, ou seja, eu pergunto se o x é menor que zero ou se o x é maior ou igual a zero. Então, eu posso usar um if aqui, né? Existem algumas soluções que a gente pode fazer, tá? Eu vou começar primeiro, antes de pensar na condição if, eu vou fazer o seguinte, essa parte de cima eu vou chamar de função 1 e essa parte de baixo de função 2. Só para a gente brincar um pouquinho, tá? Não era essa a solução que eu tinha pedido para vocês, mas eu vou fazer primeiro isso. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho assim, double, ela vai devolver, eu tenho a função 1. E o que entra na função? Entra x. Então, double x. Se fosse só para a primeira linha, né, eu pergunto para vocês, o que a função teria que resolver? Ela teria que retornar quem? E elevado a x, como é que é e elevado a x, pessoal? E elevado a x é exp, né? Exp de x, certo? E depois, mais ln. ln, para quem não se lembra, é o log, né? O que vai dentro do log? Opa, é um módulo. Então, o módulo seria FABS, certo? O que vai dentro do FABS? X menos 5. Então, a primeira função seria assim, x menos, quem quiser, põe 5.0, certo? Essa seria a primeira função, tá bom? A maneira, repito, a maneira que eu estou fazendo não é a maneira que provavelmente eu espero que vocês tenham respondido, mas é uma maneira que funciona também. Estou aproveitando a prova para explicar. E vou chamar a segunda função de f2, tá? Que também entra x, double x, certo? E ela também, eu posso responder assim, return, né? Aí aqui, olha só, eu tenho x quadrado mais raiz cúbica de módulo de x. Então, vamos começar. X quadrado, pessoal, como é que a gente pode fazer isso aí? Né? Posso fazer x vezes x, ou x2, tanto faz. Né? Mas, agora, é que tem uma pegadinha. Raiz cúbica. Bom, eu não sei se vocês se lembram, eu até me surpreendi, eu comentei com vocês, e eu descobri isso foi exatamente ano passado, com uma turma, que eu não sabia, né? Eu aprendi a gente aprende com os alunos também, né? Teve uma turma aqui que, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, abrir a imagem de uma nova guia. Pronto. Aqui, ó. Teve um pessoal que descobriu na internet que CBRT é raiz cúbica. Eu não conhecia essa função, tá? Mas a gente poderia colocar exatamente isso aqui, né? CBRT, abre e fecha parênteses, né? E módulo de x, né? Então, o que eu colocaria aqui? FABS de x. Eu não conhecia essa função, tá, pessoal? Eu aprendi essa função no ano passado, foi aí que eu botei essa imagem. Então, essa seria uma outra maneira de fazer, essa seria uma maneira de fazer a função 2. Como eu, professor Edson, faria, antes de conhecer isso aí, vou botar em forma de comentário aqui, né? Eu faria return, né? Por exemplo, em vez de x é x, poderia ser poll x, 2.0, né? E a raiz cúbica, eu poderia fazer assim, mais ou, tá? Módulo de x, FABS, x, por exemplo,
Para fazer raiz cúbica, eu teria que fazer 1.0 dividido por 3.0, tá? O ponto zero aqui é relevante. Então, por exemplo, eu faria essa segunda função desse jeito aí embaixo, tá? As duas funcionam, tá bom? Muito bem. Independente se vai dar certo ou não, eu vou fazer o seguinte, antes de continuar, eu vou fazer o seguinte, eu vou double x, vírgula y, vírgula z, só para a gente brincar um pouquinho aqui, tá? Eu vou pedir aqui Alt, x, interrogação, vírgula, sim, x. E vou dizer que y vai ser igual a f1 de x, e z igual f2 de x. Só para a gente brincar um pouquinho aqui, aí eu vou colocar aqui Alt y igual y, line, Alt z igual z. Tá? Então, só para a gente entender o que eu fiz aqui, ó, para ficar claro, né? Vou encolher aqui as linhas aqui para a gente ganhar, ficar bem visível para todo mundo aqui. O que eu fiz aqui? Só para ficar claro. Eu fiz uma função que eu chamei f1 e uma função f2, tá? A f1 é essa primeira linha e f2 é essa segunda linha, tá bom? Eu ainda não estou testando a condição, tá bom? Eu só fiz elas em separado para fazer com que chegue. Estou chamando aqui como teste. Então, eu vou testar só essa aqui para a gente ver o resultado. Por exemplo, vou montar x valendo 2, só para a gente ver se funciona. Tem mais problemas aqui, né? Então, só para vocês verem que as duas funções rodaram aqui sem problema, né? Para vocês verem que as duas funções calcularam, tá bom? Como eu falei para vocês, se isso aqui, se um é igual ao outro, tem que bater, né? Então, eu botei 2 desses valores, vamos rodar de novo o programa. Agora eu vou comentar esse aqui. Eu vou rodar o de baixo, tá? E vou rodar novamente o programa. Então, tem que bater os mesmos, o Z tem que ser igual, né? 5.2, tá, vamos lá. Então, vou rodar novamente. Vamos fazer. Deu erro aqui. Onde é que deu erro? Ah, deu erro aqui em cima. Vamos lá. Agora vai. Então, 2, deu o mesmo número, certo? Então, repetindo, eu botei 2 usando a minha solução aqui, e eu vim aqui, por exemplo, na internet, tinha lá essa raiz cúbica que eu não conhecia, isso foi uma novidade. Se eu rodar aqui, e colocar o número 2, certo? Deu o mesmo resultado. Muito bem. Eu fiz basicamente as duas funçõezinhas. Só que o exercício pediu uma única função que fazia o seguinte cálculo. Quando x for menor que zero, ele faz a primeira função, senão ele faz a segunda. Então, essa função aqui, espera-se que ela tenha um comando if dentro dela. Então, o que a gente deveria fazer aqui, então vamos agora voltar aqui, é não ter essa função, e obviamente vocês não fariam tão complicada como eu estou fazendo assim, vocês fariam assim, ó, double, função f, entre o x, double x, certo?
Muito bem. E aí, como é que seria essa nossa função, né? Se x menor que zero, se x menor que zero, né? Aí ele faria o quê? Ele teria que fazer essa primeira expressão. Eu deveria escrever isso aqui assim, ó. Por exemplo, retornar isso. Se não, else, eu deveria retornar, por exemplo, uma dessas. Eu vou pegar essa aqui que é mais simples, tá? Seria isso aqui. Ok? Então, ou ele faria um, ou ele faria outro, tá? Bom, 2 é maior que 2 é maior que zero, né? Então, se eu colocar 2, ele vai dar o valor de y aqui, certo? E outros números eu não sei, tá? Então, agora, essa nossa funçãozinha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar de cena o z, ok? E eu vou, na verdade, só chamar a função f, tá bom? Então, não existe mais o z aqui para mim. O z eu usei ele só para a gente brincar um pouquinho, tá bom? E vou rodar o programa, tá? Lembrando, ó, olha só, vamos deixar aqui, né? Tem a de cima e a de baixo. Então, vamos rodar o programa, ok? Então, se eu colocar 2, ele vai dar aquele valor que era de baixo, né? E se eu botar um número que não seja 2, menor que zero, por exemplo, menos 2, menos 2, né? Aí ele colocou esse valor aqui, tá? Menos 2, ele tem esse resultado. Tudo bem? Entenderam isso? Agora, eu gostaria que alguém me explicasse por que, se eu fizer isso, ele também funciona. Eu vou apagar essa linha 20 aqui, tá? E vou rodar novamente. Então, se eu colocar o 2, ele sai o resultado certo. Se eu rodar agora e colocar menos 2, esse é o resultado que tinha que sair. Por que que ele fez isso, hein? Alguém saberia me dizer? Alguém teria ideia? Pode falar no microfone se quiser, que assim eu mudo a tela. Se não, posso mudar no chat, se estiver escrevendo no chat. Alguém faz ideia do que aconteceu? Hein? Bom, pessoal, o que aconteceu aqui foi o seguinte, tá? O que aconteceu aqui é, quando é positivo, ele cai nesse primeiro return e ele sai fora, por isso ele não vai executar esse aqui de baixo. Quando aqui é positivo, ele cai nesse aqui. Quando não é positivo, quando não é verdadeiro, ele vai para o else, mas não tem else, mas ele vai para o próximo comando, que seria esse aqui. Então ele funciona. Tá bom? Bom, mas eu fiz aqui função 1 e função 2, né? Eu poderia mudar a minha expressão se eu quisesse. Em vez de fazer desse jeito, né? Eu poderia, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui. Eu vou deixar, em vez de fazer desse jeito, eu vou deixar comentado aqui, ó. Barra asterisco, asterisco, barra, tá? Pronto. Essa primeira função virou módulo comentário, essa aqui não, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, se acontecer, essa é a primeira condição, F1 em X. Se for a segunda condição, F2 X. Faz sentido para vocês? Eu não programei elas aqui em cima, então eu estou chamando elas aqui embaixo, certo? Se eu rodar o programa agora, o que está errado aqui? Ah, faltou fechar chaves aqui, perdão.
eu colocar 2, rodou. Se eu colocar menos 2, também rodou. Tá bom? E se eu contar para vocês que eu posso transformar isso ainda mais um pouquinho, né? Vocês se lembram que eu ensinei os operadores condicionais? Vocês se lembram disso ou não? Né? Então, e se eu, em vez de fazer essa função desse jeito aqui, né, eu vou agora fazer o seguinte, ó, eu vou marcar novamente tudo isso aqui, eu vou copiar. Certo? Só que, aqui esse comentário que eu tinha colocado aqui, ó, eu vou colocar ele aqui. Vocês se lembram que existia uma coisa chamada função condicional? E se eu fizer assim, ó, return, x menor que 2, 2 pontos, F1, vírgula, 2. Vocês se lembram disso? Na verdade, não é 2 pontos, né? Esse aqui, né? Sim, vamos recordar que eu coloquei para vocês aí, aonde eu coloquei isso para vocês? Dois relacionais. Aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Operador condicional. Condição, interrogação, primeira coisa, 2 pontos, segundo, né? Então vamos corrigir lá. Aqui é 2 pontos, Edson. Né? Ou seja, essa condição ele faz esse, essa condição ele faz aquele. Será que roda? Vamos ver. Se eu colocar 2, deu certo. Se eu colocar menos 2, também deu certo. Tá bom? Então, olha que coisa muito doida que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui, para a gente ver melhor aqui. Né? Do mesmo exercício da prova, eu não apenas fiz uma mega revisão, mas eu acabei de fazer várias soluções. E um detalhe, né, pessoal? Eu ainda nem botei protótipo aí. Tá? Essa segunda questão, lembra alguma coisa vocês, pessoal? Ó, nessa aula, não sei se vocês se lembram, eu fiz uma prova comentada. Eu fiz uma prova comentada. Que questão era essa, hein, pessoal? Que questão era essa aqui? Né? Então, eu, sem querer, eu não fiz de propósito, é uma mera coincidência, né? Sem querer, eu gabaritei essa questão, o próximo dela, numa aula antes, né? Não sei, eu não fiz de propósito, mas foi uma mera coincidência. Então, eu abri um arquivo de explicação para vocês, que eu não me lembro mais qual que era, mas está gravado aqui, ó. Aula do dia 20/3, eu, sem querer, não foi de propósito, eu fiz essa questão. Alguém tinha percebido isso aí? Pelo visto, não, né? Tá? Então, eu fiz essa questão. Mas, para facilitar a nossa vida, eu vou aproveitar aqui a explicação que eu fiz no horário anterior, né? E eu vou puxar ela aqui novamente. Vou puxar ela aqui para a gente. Então, o que, que acontece? Esse exercício aqui, eu vou ter o número π aqui. Eu tenho as variáveis R, Rzinho, Rzão e Hzinho. Então, Rzinho, Rzão e Hzinho, tá? Que fazem parte de um tronco de um cone reto, né? E ele pede para calcular a área lateral e o volume.
No meio do processo, eu tenho que calcular o G. O G é essa aresta aqui, ó, tá? Como é que eu calculo o G? Tem a formulinha aqui para calcular o G, tá bom? E aí, aplicando o G nessa fórmula aqui, eu tenho a área lateral. E depois, aplicando essa fórmula aqui, eu tenho o volume do cone, tá bom? Pessoal, então aqui nós temos aqui, ó, o nosso exercício gabaritado aqui. Só para facilitar um pouquinho a nossa vida aqui, tá? Um outro detalhe, o enunciado pedia também, né, que o programa deve emitir uma mensagem de erro caso os valores sejam inválidos, né? Quando é que Rzinho, Hzinho ou Rzão são inválidos? Hein, pessoal? Quando eles são zero ou negativo, né? Então, se vocês olharem aqui, olha só. Cria as variáveis. Vamos aumentar aqui. Né? Então, o que eu fiz aqui? Criamos as variáveis dessa linha aqui, certo? Essas três linhas eu fiz a leitura, ok? Aí eu faço um if aqui, ó. E esse if eu estou perguntando. Se um deles for negativo, resultado é inválido. Se não, aí aqui nesse espaço é que eu tenho a conta, tá? Ou seja, eu calculo o G, calculo a área, calculo o volume e exibo as respostas. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui formatar a fonte, aumentar o tamanho da letra aqui, né? Ficou até grande demais, né? Mas pelo menos, né? Vamos aguardar. Estamos, né? Tá bom? Então, pessoal, nós temos aí, essa é a solução da segunda questão. Então, 4, 5, 9. E aí nós temos as respostas. A área e o volume. Imagina assim, eu tenho que traduzir esse fluxograma para cá. No enunciado, eu até já tinha botado ali a biblioteca CEMET. Na verdade, pessoal, a biblioteca CEMET que eu coloquei ali, ela era única e exclusivamente uma cola para as outras questões, tá? Só para vocês terem uma ideia. Porque esse exercício usa a biblioteca CEMET aí, pessoal? Ele não usa, né? Então, ele não usa CEMET, tá? E, basicamente, o que vocês têm aí, ó, já estava pronto aqui, não tinha esses Hello World aqui, né? Mas o resto, né? Se olhar até aqui embaixo aqui já tinha um return, né? Então, primeira coisa, eu vou ter que criar variáveis, né? Porque não tem as variáveis aí, né? E no fluxograma não diz para criar variáveis, mas você precisa, né? Então, double, por exemplo, P1, P2 e M, certo? Aí, a caixinha para ler P1, eu poderia fazer simplesmente assim, ó, Cin P1. Estaria certo, né? Só que a gente pode colocar uma mensagem para não perder, né? Então, Alt, por exemplo, P1, interrogação, em P1, tá? Da mesma forma, a segunda caixinha seria para ler o P2, né? Posso copiar aqui. Então, uma mensagem P2 e P2. Certo? A linha seguinte, que eu estou fazendo com a linha 9, né? Basicamente, vai ser o quê? É a média. Então, M é igual, né? Para poder fazer essa conta, eu tenho que abrir um parênteses, P1 mais P2, dividido por 2, né? Só que para dividir por 2, para não dar problema, tem que botar 2.0. Então, essa segunda caixinha aqui é a linha 9.
Aí eu quero exibir a média. Como é que a gente exibe a média? Alt, aspas, média igual M. Bom, aí agora eu estou testando um comando if, certo? Comando if. Né? Então, aí o que seria assim? If, aparentes, M maior ou igual a 5. E aí o que ele fala? Escrever aprovado. Alt, aprovado. O não seria no else. Então, else, alt, escrever reprovado. Tá bom? Então, essa era a rotina para a gente fazer hoje, tá? Faria exatamente essa sequência aqui, tá bom? E isso é a terceira questão. Aí, para a gente testar, né, podia fazer um teste aqui, rodar o programa. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, tá? Vários de vocês no privado me perguntaram, professor, tem que testar aqui, que eu deixei errado aqui, faltou um ponto e vírgula em algum lugar aqui. Ah, faltou aqui, ó. Então, por exemplo, nota 1, 8. Nota 2, 4. Média 6, aprovado. Tá? Ok? Se eu rodar de novo, nota 1, 3, nota 2, 4,5. 3,75, aprovado. Tá bom? Vamos imaginar que a pessoa tivesse um código de matrícula. Só um comentário assim. Código, por exemplo, 421, aí 98765, né? O que esse código diria para a gente? Né? Lembra que era assim que seria? 421 A, B, C, D, E, né? Era isso que o enunciado estava dizendo, certo? Só que eu, por um acaso, aqui esqueci de atualizar um aqui, mas A, B, C, D, né? Então, basicamente, significa o seguinte: o A nosso ia ser o número 9. O B ia ser o número 8. O C ia ser o número 7. O D, o número 6. E o E, o número 5. Basicamente, era isso que eu estava dizendo quando eu pedi para vocês fazerem esse código. Aqui não vai ter nada, não vai fazer nada o programa, só para encerrar. Né? Então, vamos aumentar, vamos entender o que foi pedido nesse enunciado aqui. Né? O que foi pedido foi basicamente o seguinte, né? Ele está pedindo para traduzir esse código para cá. E a gente vai usar como as letras de referência A, B, C, D, E, o código de matrícula. Isso aqui seria 5. Né? A gente vai usar o código de matrícula, o seu código de matrícula. Isso era para cada um ter um programa diferente. Né? Então, a primeira coisa que a gente fazia aqui, ó, está falando assim, olha, cria a variável x e y como inteiro. Então, era int x, y, ponto e vírgula. Cria as variáveis
e n como inteiro. Então, int i, vírgula, n. Podia ser isinho, tá? Aí depois, aqui está pedindo assim, leia x e leia n. Então, cout x, interrogação, vírgula, cin x. E a mesma coisa para o n. Aí, aqui está dizendo assim, atribuir zero para y, ou seja, está dizendo isso aqui, ó, y igual a zero. Ponto e vírgula. E, para i valendo de 0 até n, o que é isso, pessoal? É o comando for. Alguém perguntou aqui alguma coisa aqui, peraí. Né? Eu não entendi o que a Tainá falou ali, mas tudo bem. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer agora, né? Esse aqui, ó, aqui é o for, tá? Então, for, tá? E, visão, né, no nosso caso aqui, valendo de 0 até, ou seja, visão menor igual a n. E aí, como não está sendo dito nada, seria isão mais. Tá? E esse for, ele tem ali um faça início e fim, ou seja, significa que eu tenho que abrir e fechar chaves. Tá? Aí o que ele está fazendo? Aqui dentro, pessoal, isso aqui é comando de condição. Ó. Isso aqui, na verdade, é um comando de condição. Só isso. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter um if, abre parênteses, visão menor. Agora, gente, C mais D. No meu exemplo aqui, o C valia 7 e o D valia 6. 6 mais 7, 13. Então, menor que 13. Tá? Cada um de vocês vai ter um número diferente. A ideia era ver se vocês estavam fazendo o seu programa. Então, se o x for menor que 13, o que ele vai fazer? Né? Atribuir em y essa expressão aqui. Então, y vai ser igual, né? O x mais o y anterior, a primeira vez ele é 0, né? Depois ele vai mais 2 vezes e. O nosso e aqui vale 5. 2 vezes 5, 10. Ok? Else. Agora, se não atribuir para o y, quem que eu vou atribuir para o y? Né? X mais y mais 2 vezes a. No nosso caso aqui, o a vale 9. 2 vezes a, 18. Então, igual x mais y mais 18. Isso ele faz dentro do for. Depois, fora do for, ele ainda tem assim, atribui em y mais b. Então, y, é igual y mais b. O nosso b vale 8. E aí, no final, pede para exibir o y. Cout, y igual, y. Tá? Então, no nosso exemplo aqui, era isso. Esse código daqui foi traduzido para esse. Esse código daqui foi traduzido para esse.
O que mudava, né, nos exercícios de vocês, né? Esse número, esse número, esse número, que eles eram em função do seu código de matrícula. O resto, o código é basicamente esse. Ah, e o que faz esse programa? Ele roda, ele calcula aqui, ó. Ele calcula alguma coisa, né? Eita. Ele calcula alguma coisa. Então vamos ver o que ele calcula aqui. Né? Então ele está perguntando o valor de x. Por exemplo, x vale 1, 1. O x vale 2, vai, só para. O valor de n. Por exemplo, eu quero que n valha 5. Você fez o programa e deu a resposta. Tá certo? Tá. Né? Você pode fazer a simulação, verificar, tá bom? Mas basicamente era isso que eu tinha em mente quando eu propus para vocês esse enunciado.